Bíblia. Onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, meu Senhor, a Ele eu louvo, cantarei seu amor, seu poder e sua graça, seu trono Ele deixou para me salvar, tomou o meu lugar e me deu a vida. Oh, que graça, que graça, Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, oh, que amor, meus pecados perdoou. Oh, que graça, que graça, da morte me libertou. Oh, que graça, que amor, das trevas mudou em luz. Nas trevas eu andei, na dor e na miséria. Jesus espalhou em mim
luz. E se desde então minha vida é nova, sua graça eu achei, sua bênção e paz. Oh, que graça, que graça! Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, oh, que amor! Meus pecados perdoou. Oh, que graça, que graça! Da morte me libertou. Oh, que graça, oh, que amor! Das trevas mudou em luz. Eu não me cansarei de louvar meu Jesus, pois se ninguém me amou como Ele, meu Rei, ao mundo eu direi que Jesus é bom. E o seu amor é insondável. Oh, que graça, que graça! Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, que amor! Meus pecados perdoou. Oh, que graça, que graça! Da morte me libertou. Oh, que graça, oh, que amor! As trevas mudou em luz. Aleluia! Graças a Deus. Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Preciosos ouvintes, a palavra nos mostra em Gênesis capítulo 14, versículo 18. É bom anotar ou abrir a Bíblia e me acompanhar. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, está escrito que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe a Abraão
pão e vinho. E Jesus Cristo, no ofício sacerdotal, sendo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, aos Hebreus capítulo 7, versículo 17, ministrou a Santa Ceia com pão asmo e vinho. Nós podemos ver nas Escrituras que na semana da Páscoa não podia haver fermento dentro das casas. E quem comesse pão levedado seria cortado da congregação de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 15. E Êxodo capítulo 12, versículo 19. E em Levítico capítulo 2, versículo 11, está escrito: nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor será com fermento. Agora, isso gera uma pergunta: por que não ter fermento na Páscoa? Porque o fermento simboliza o pecado. Sim, fermento simboliza o pecado. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, da malícia, da maldade, mas com os asmos da sinceridade. A Santa Ceia, ministrada por Cristo, foi no dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa. Você encontra em Marcos capítulo 14, versículo 12, e Mateus 26, a partir do versículo 13. E Jesus, sendo judeu, São João 4, versículo 9, jamais iria ministrar a ceia com pão fermentado, ainda mais que o pão da ceia de Cristo representava o seu próprio corpo, e no corpo do Senhor não há pecado. Eu vou repetir: o pão da Santa Ceia representava o seu próprio corpo, e o corpo de Jesus Cristo, nele não há pecado. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer das vossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O apóstolo Paulo recebeu todo o evangelho por revelação divina. Ele não recebeu de um homem, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, repetindo, versículos 6, 7 e 8, o Espírito Santo, através de Paulo, diz que devemos ministrar a ceia com pão asmo, porque a ceia é uma festa comemorativa à morte de Jesus Cristo. Então, ele ensina que devemos ministrar a ceia com pão asmo, apontando para a pureza do corpo de Cristo, e não com fermento, que é o símbolo do pecado. Agora veja, alguém pode dizer assim: ah, mas e se eu orar no pão fermentado? Ele não é purificado? Então o alcoólatra vai dizer: se eu orar numa garrafa de cachaça, eu posso bebê-la? E se eu orar num copo de cerveja, eu posso tomá-lo? A coisa tem que ser conforme a santa palavra. Primeira carta de Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, o pão sem fermento representa a pureza do corpo de Cristo. Agora veja, se na semana da Páscoa não podia haver fermento nas casas, e se alguém comesse pão levedado, era cortado da congregação de Israel, jamais poderíamos ministrar a Santa Ceia do Senhor com um pão fermentado, pois na ceia o pão representa o corpo de Cristo, o corpo santo e imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você põe um pão imundo na mesa da ceia, tá? Você está blasfemando do próprio Jesus Cristo. Você está cometendo um pecado imperdoável. Talvez você tenha feito com sinceridade, mas agora você já está sabendo. E se você continua ministrando ou continua comendo pão fermentado, você está blasfemando de Cristo, e é um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Portanto, se arrependa
ministre com pão asmo, ou se não tem algo na sua igreja, como pão asmo na ceia, então abandona essa igreja e vem para a palavra original. Sim, senhores. Então, vejam bem, se alguém comer, será cortado. Então, jamais poderíamos, como ministros, colocar um pão imundo na bandeja e chamá-lo de corpo de Cristo. E além disso, também é necessário que na ceia do Senhor Jesus seja representado, o sangue dele pelo vinho. Pois assim diz a palavra em Coríntios 11, primeira carta, verso 21. O apóstolo Paulo estava advertindo os membros da igreja de Corinto para que não mais se embriagassem com o vinho da ceia, pois eles estavam comendo e bebendo na Santa Ceia de uma maneira exagerada, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, se alguém bebesse um barril de 20 litros de suco de uva, seria impossível que o tal fosse embriagado. Então veja, era vinho mesmo que estava sendo ministrado na Santa Ceia. Porém, alguns membros, ao invés de comer um pequeno pedaço de pão e beber apenas um gole de vinho, que é o correto, eles estavam fazendo tudo exageradamente. E Paulo os corrigiu. Está explicitado: a Santa Ceia tem que ser ministrada com pão asmo e com vinho. E Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ministrou a Santa Ceia para Abraão. Então nós que somos sacerdotes, ministros, pastores do Deus Altíssimo, devemos ministrar a Santa Ceia com pão asmo e vinho. E como os ministrados são sementes de Abraão, são eleitos, o povo de Deus, através de Cristo, eles também têm que comer o pão asmo e beber um gole de vinho na Santa Ceia do Senhor. Pão fermentado é pão imundo. Suco de uva não é vinho. Então, se vocês, pregadores, pastores, que se dizem ser sacerdotes de Deus, vocês deveriam ver o exemplo de Melquisedeque, Gênesis 14, 18, o exemplo de Jesus Cristo, Mateus 26, 26 e 27 e 28, e ministrar aos filhos de Abraão como Melquisedeque ministrou a Abraão. Nós vamos orar. Somente
Bendito Deus e nosso poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu elevo a minha voz. Senhor, toca nos corações daqueles que querem herdar a salvação. Mostra essa porta estreita, esse caminho apertado, a sã doutrina para os nossos irmãos. Senhor, Senhor, há muitas pessoas sinceras dentro do sistema denominacional, mas, ó Pai, a sinceridade só não adianta. Não adianta comer um pão fermentado sinceramente, beber um suco de uva sinceramente. Caim fez o seu altar, colocou frutas, verduras e fez com sinceridade. Mas Abel estava sincero e o seu culto combinava com o teu gosto, o plano salvífico. Senhor, desperta os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, e cure as pessoas doentes, Pai. Levanta aqueles que estão no leito ou internados nos hospitais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.